Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 3 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o gerente regional da Comgás, da Baixada Santista e do ABC, o engenheiro Silvio Renato Delboni, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Márcia Rosa reassume após 30 dias de muita dor. Na Folha de São Paulo, Copa melhora o humor do país e Dilma cresce. No Estadão, candidatos à reeleição fazem mutirão de inaugurações. No Santa Portal, Márcia Rosa reassume cargo e entra com o pé direito na prefeitura. No site do BocNews, Conjunto São Vicente II é entregue. Presidente Dilma participa por videoconferência. No G1 Santos e região, é desesperador, diz irmã de empresário que desapareceu. E no portal da UOL, troca de papéis entre jogadores faz seleção apelar para chutões. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, que esta última pesquisa do Instituto Datafolha a respeito da sucessão presidencial revela que a presidente Dilma Rousseff cresceu 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa. A presidente Dilma tem hoje 38% das intenções de voto, seguida pelo candidato do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, que registra 20 pontos. Em terceiro lugar aparece o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, candidato do PSB, com 9%. Mas a soma de Aécio, Eduardo Campos e dos demais candidatos de partidos menores, esta soma também atinge 38% das intenções de voto, registrando-se, portanto, um rigoroso empate entre Dilma Rousseff e seus adversários, o que sugere a realização de segundo turno na sucessão presidencial. Mas no programa de hoje nós vamos falar sobre prioridades, investimentos e desafios de uma grande empresa aqui na região metropolitana da Baixada Santista, que é a Comgás. Vamos saber quais são os bairros de Santos, por exemplo, que serão beneficiados pelo gás encanado nos próximos meses, bem como outras cidades da nossa região metropolitana da Baixada Santista, e fazer também um balanço das realizações da Comgás até o momento e também a receptividade da população com referência ao gás encanado, bem como o custo das tarifas e as obras que sempre causam impactos à população, à comunidade nas vias públicas e também ao trânsito, principalmente um trânsito lento, complicado e congestionado, como é o caso de Santos. Mas sobre tudo isso, nós vamos falar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Hoje não chove de acordo com o clima-tempo. A temperatura varia entre 17 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o gerente regional da Comgás, da Baixada Santista e do ABC, o engenheiro Silvio Renato Delboni. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado,
especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 3 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o gerente regional da Comgás, da Baixada Santista e também da região do ABC, engenheiro Silvio Renato Delboni, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E agora, vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, do PT, que estava afastada do cargo, reassumiu nesta terça-feira. Ela havia deixado a função após a Justiça determinar sua cassação em primeira instância por abuso de poder político e de autoridade. A reportagem é de Amanda Barbieri. Márcia Rosa foi recebida com música e fogos de artifício. Muita gente queria dar as boas-vindas à prefeita. E com o pé direito, ela retornou à prefeitura. No reencontro com o presidente da Câmara, o vereador Wagner Moura, que ocupava a função de prefeito interino, muita emoção. No início da entrevista, ela agradeceu o colega de partido, Wagner Moura. E o Wagner continuou tocando os projetos de manutenção, Wagner. É isso que é continuidade de governo, porque não é continuidade do governo A, do governo B. É continuidade de um projeto da população e para a população. Durante os 35 dias como prefeito, Wagner Moura fez 9 mudanças em cargos de relevância do município, principalmente no secretariado. Agora, com o retorno de Márcia Rosa, novas mudanças podem ocorrer. Eu vou conversar bastante com o Wagner. Mas é claro que o governo tem que ser adaptado ao meu jeito de ser, né? E não porque o Wagner não é melhor ou pior, ou as pessoas são melhores ou piores. Porque todas as pessoas que governaram comigo, estavam aqui no governo, ou que estavam com o Wagner, foram pessoas que caminharam nas ruas e que pediram votos e que sempre estiveram conosco. Sobre o processo que motivou o afastamento, Márcia Rosa disse que não usou a máquina administrativa na campanha de 2012 e, mesmo assim, o jornal eleitoral, principal argumento da denúncia, não teve papel decisivo no resultado das urnas. Não foi o jornal que influenciou as eleições. Foram 55,3% dos votos. A maioria absoluta da cidade votou e nós votou nessa chapa por acreditar no nosso governo, acreditar na continuidade desse governo que começou no ano de 2009. Muito bem, esta reportagem é a primeira entrevista coletiva da prefeita Márcia Rosa, depois de reassumir o cargo por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos aguardar os desdobramentos judiciais e também políticos de todo este imbróglio que envolve a Prefeitura de Cubatão e o mandato da prefeita Márcia Rosa e de seu vice Donizete Tavares. Mas o nosso tema hoje é gás, você sabe. E nós estamos recebendo o engenheiro Silvio Renato Delboni, que é o gerente regional da Comgás, da Baixada e também da região do ABC. Eu gostaria de fazer exatamente a relação com Cubatão e lhe perguntar inicialmente, doutor Silvio, como está o projeto, a programação da Comgás para Cubatão.
Cubatão, especialmente para a população de Cubatão. Quando é que a população de Cubatão terá gás encanado? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é uma honra, é um prazer participar da mesa e poder falar um pouquinho dos negócios da Comgás aqui na região da Baixada Santista. Pois não. Acho que antes até de nós especificarmos Cubatão, Sim. É importante falar da relação Comgás com essa importante região. Nós temos alguns projetos em desenvolvimento na Comgás. A Comgás tem sua área de concessão, que é uma parte, um segmento do estado de São Paulo. Nós temos 177 municípios que compõem a nossa área de concessão. E nós temos 15 grandes projetos dentre esses 177 municípios. E um desses grandes projetos diz respeito justamente à Baixada Santista. Sim. Então veja que de 177 municípios, a importância que a Baixada tem para a Comgás de investir milhões, e a gente já vai falar de quantia e vamos falar de locais, mas o quanto nós estamos investindo e crescendo aqui na região, justamente por essa importância, pela pujança e pelo significado estratégico da Baixada Santista para a Comgás. Cubatão faz parte da nossa vida, da vida da Comgás. A Comgás tem 145 anos de existência, é uma empresa já bastante sólida e mistura a história da Comgás com a história de São Paulo. A gente iluminou o pátio do colégio com os lampiões a gás lá há 145 anos atrás. Nossa história começou assim. Em Cubatão, Chico, nós temos uma relação indireta com os moradores, porque participamos há 23, 24 anos atrás, quando a cidade de Cubatão necessitou de um processo de reestruturação, pensando na poluição, na despoluição da cidade em si. E a Comgás entrou fortemente no mercado industrial. Então, hoje, Colômbia, Ultrafértil, a Votorantim Cimentos, a Carbocloro, são 14 grandes indústrias do polo petroquímico de Cubatão que usam o gás natural como matriz, permitindo assim que a emissão de poluentes diminuísse significativamente aí há 2 décadas atrás. Então, de uma forma indireta quando diz respeito aos moradores, mas direta quando diz respeito à melhoria da saúde da população, a Comgás participou fortemente disso. Nós temos estratégias que balizam a entrada da Comgás em alguns projetos, né? E essa estratégia visa ocupar regiões que são densamente populadas e que nós temos um mix de população, de casas, de grandes comércios, de pequenos comércios e de indústrias, né? Como havia necessidade 2 décadas atrás da contribuição da Comgás na questão dos poluentes, nós focamos o trabalho nas indústrias, em redes que nós chamamos de alta pressão, e os estudos da Comgás apontaram o crescimento na sequência para o município de Santos, e foi o que nós fizemos a partir de 2007. Sim. Então, a nossa relação com Cubatão, ela em primeira instância deu-se junto com as indústrias. Claro. Nós miramos os nossos projetos para Santos e agora São Vicente, nós falaremos disso, e na sequência, por questões estratégicas, a gente retorna para atender a população residencial do município de Cubatão. Isso provavelmente quando? Em que ano? Qual é a ideia? Os nossos projetos, dado a nossa capacidade construtiva e de investimentos, eles prevêem a nossa permanência em São Vicente até 2017, e aí a partir de 2017 nós devemos mirar Praia Grande e Cubatão na sequência. Muito bem. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, doutor Silvio, Paulinha. Essa questão do gás natural, ela está associada, obviamente, a essa produção do pré-sal. Quer dizer, existe uma captação, um excesso de gás aí que está sendo colocado na população. E o grande desafio sempre foi conseguir que esse gás pudesse ser consumido, porque a gente vai ter um volume muito grande, pelo menos as estimativas da Petrobras, que sempre são divulgadas, que é um volume muito grande e que o grande desafio vai ser dotar essas residências, as casas, dos equipamentos que vão consumir esse gás, né? Eu gostaria que o senhor colocasse em que pé está esse projeto, por exemplo. Nós já estamos com uma demanda de gás suficiente para atender o conjunto total da população? Ou esse gás está priorizando, por exemplo, a operação das termoelétricas também, que estão consumindo esse tipo de gás? Quer dizer, como é que está esse planejamento? Quer dizer, a Petrobras está cumprindo esses prazos de forma que o senhor possa estar encaminhando aí as ligações residenciais e que a população vai ter garantia de que esse gás realmente chegará à sua casa? A sua pergunta é uma pergunta interessante, ela é recorrente tanto no sentido de quem olha para o negócio e imagina a disponibilidade de gás para a população, quanto de quem é cliente com gás e imagina que o risco de desabastecimento caso não tenhamos uma oferta ou uma capacidade de colocar esse gás à disposição.
Olhando pelos dois focos e pelos dois prismas, eu daria bastante conforto tanto aos clientes quanto à população que ainda não é cliente. Temos sim jazidas, temos sim reservas gigantescas de gás e petróleo no Brasil, fundamentalmente no pré-sal, mas temos um custo muito alto de implantação da infraestrutura e de transporte do gás. Poderíamos dizer que se tivéssemos uma população aculturada ao uso do gás natural, um maciço investimento teria um retorno muito mais rápido. Mas então vivemos um trade-off quando nós falamos de cultura de gás no Brasil e falamos de disponibilidade e construção de infraestrutura. E essa é uma equação que ainda não consegue ser fechada. Então existem trabalhos fortes das empresas que constroem os gasodutos e versus o quanto a população já é aculturada com o uso do gás natural. Eu diria que hoje são os nossos dois maiores problemas, o custo de implantação, e é importante frisar que 100% dos investimentos são privados, nós não temos participação do governo na implantação da infraestrutura, então todos os investimentos da Comgás são investimentos do Grupo Cosan, é investimento privado. Claro que sim, temos algumas parcerias e aporte do BNDES, mas são investimentos que a Cosan paga, são investimentos privados. E a cultura do gás natural, que ela é uma cultura incipiente no país. As pessoas ainda não sabem o que é o gás natural, não conhecem a segurança do sistema, não estão familiarizadas. A que você atribuiria essa pouca... Só para acrescentar, né, Chico, a ideia é só para... Claro. Nós tivemos aqui em Santos um exemplo clássico, até marcante, trágico, né? Do gasômetro. Que foi o do gasômetro, né? Tivemos um acidente muito grave na época, a explosão do gasômetro. Até era bom o senhor colocar essa questão, porque eu acho que o gás natural, ele difere um pouco em termos de... Então, é importante, porque muita gente pensa que a questão do gás gera o risco de incêndio, obviamente, deve promover, mas... Você diria que é uma questão menor, cultural? Né? Vamos tratar a resposta também em dois fóruns. A questão da segurança do produto, da praticidade e do conforto, e vamos falar da cultura. Começando pela cultura. Países desenvolvidos como Europa, Estados Unidos, é hábito o consumo do gás natural. O gás chegar nas residências, como chega a água para o brasileiro, como chega a energia elétrica através de tubulações ou de cabos, são coisas que o brasileiro cresceu habituado a ver. O brasileiro não cresceu habituado a ver o gás natural chegando por tubulações em suas casas. O brasileiro acostumou-se a ver um botijão de 13 quilos, ou o comerciante um de 45 quilos ou de 90 quilos, e a vida toda eles se habituaram a ver este insumo sendo entregue dessa forma, através de caminhões, através hoje de pequenos utilitários que já acessam as residências. Transformar essa cultura e fazer a população entender e acreditar que o gás natural é extremamente mais seguro do que o GLP, que é extremamente mais confortável, é extremamente mais prático. Imagine que nunca mais você vai ter que, durante o assar do bolo, a sua esposa fala, olha, acabou o botijão e nós vamos ter que trocar e eu perdi o bolo, ou perdi o meu assado, ou atrasamos o jantar. Quem é que não foi buscar um botijão numa situação dessa? Pois é, e aí você fica mais nervoso quando é o jogo do seu time do coração e você tem que parar de assistir para fazer a troca. Todo esse conforto, essa praticidade, eles estão, na verdade, embutidos no que nós chamamos de proposta de valor da Comgás. Então, a Comgás, quando vende o serviço, ela não vende somente o gás natural canalizado. Ela vende a praticidade de você nunca mais ter que trocar um botijão. Ela vende o espaço que você está economizando e quanto custa um metro quadrado de um edifício aqui na Orla da Baixada ou em qualquer é uma área restrita, e cada dia ou cada ano vai se tornando mais caro o uso do solo. Você tem economia. Na questão da segurança, o gás natural canalizado, ele vem da forma como ele está na natureza, da forma como ele é extraído, ele é entregue à população, ele passa por um processo de filtragem de pequenas partículas e resíduos que vêm da natureza, então ele passa por um processo de filtragem e por questões de segurança ele passa por odoração. O gás ele não é odorado na natureza, né? Se houver um escape de gás na natureza, nós não conseguimos identificar porque ele não tem odor. Então, nós colocamos um produto, uma mercaptana, dentro, e isso é regulado pela Arcesp, nós temos uma quantidade, uma proporção de mercaptana por metro cúbico que nós colocamos no gás, justamente para que ele seja odorado. E esse é um quesito de segurança. Caso haja um escape, a população ou qualquer pessoa sente o cheiro e aciona com gás. Então, essa é a única transformação que o gás sofre.
E ele tem uma característica física e química, ele é mais leve do que o ar. A densidade do gás natural é em torno de 0,67 kg por metro cúbico, contra 1,3 aproximadamente do GLP. Então, em caso de escape do gás natural, ele tende naturalmente a ir para a atmosfera e não ficar depositado nos ambientes em que ele teve o escape, né? E se o ambiente tiver um ralo, se o ambiente tiver algum orifício, o GLP tende a continuar descendo até o ponto, por questão de gravidade, até o ponto onde ele vai ter um bloqueio, onde ele vai ter uma barreira. O natural sempre vai para a atmosfera. Portanto, muito mais seguro. Portanto, muito mais seguro. Além disso, nós temos uma fonte controlada de energia. Um botijão de gás, ele tem uma quantidade de energia acumulada e ele tem uma pressão bastante alta dentro dele. Como o Brasil, nós não primamos muito por questões técnicas de segurança em quesitos como o GLP, não há um controle dos cilindros, dos botijões adequado à população. Sim. Claro que as empresas se preocupam com isso, as empresas de GLP, o governo se preocupa, os institutos técnicos se preocupam com isso, mas dada a dimensão, dada a quantidade e a característica das empresas que comercializam o gás engarrafado, não é possível que se faça um controle minucioso de cada cilindro para ter certeza de que o botijão que está chegando na casa do consumidor, ele teve critérios de análise, ou ele teve critérios de teste, ele foi retestado, e talvez um cilindro que é utilizado há 5, 10, 15 anos, ele nunca passou por um processo de retestagem de testar se a sua integridade física, se o aço com que ele foi fabricado, ele continua íntegro, se aquela solda que foi feita, ela continua íntegra, tendo em vista que ele sofre impactos ao longo do transporte, podem ter microfissuras naquela solda que compromete a integridade física do cilindro. O gás natural, ele é absolutamente controlado. Nós usamos métodos e materiais que são normatizados por normas internacionais e por NBR, por normas brasileiras, e controlados pela ABNT, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Congás se vale de normas internacionais na construção desses gasodutos. Usamos polietileno de alta densidade para redes de baixa pressão e aço carbono para redes de alta pressão. Todas as nossas tubulações, 100%, são absolutamente testadas e são inspecionadas mensalmente pela Congás. Isso dá uma segurança e, em caso de escape de gás, caso tenhamos um infortúnio e haja um escape de gás, todas as nossas tubulações possuem sistemas de controle imediato e fechamento de válvulas. Consequentemente, nós podemos bloquear desde uma residência até uma rua, até um bairro ou, quiçá, um município inteiro, se for necessário. Caso que nunca vamos optar por isso. Sem dúvida. Doutor Silvio, peço sua licença. Humberto, nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 3 de julho, recebendo hoje, com muito prazer, o gerente regional da Congás para a região metropolitana da Baixada Santista e também para a região do ABC, o engenheiro Silvio Renato Delboni e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. E agora temos perguntas de telespectadores que eu pediria que a Paula formulasse.
Por favor, Paulo. Chico, é o Jairo, morador do bairro Santa Maria. Na verdade, temos duas perguntas. Esses internautas, eles enviaram um e-mail para je@enfoquecom.com.br, onde você de casa pode participar e interagir do programa. O Jairo, morador do bairro Santa Maria, ele faz a seguinte pergunta. Quero saber como está o projeto de instalação de gás encanado na zona noroeste de Santos. A zona noroeste, ela fez parte do nosso projeto de implantação, e eu digo fez porque nós já estamos em fase de conclusão da infraestrutura de rede. Nós temos duas etapas, que é a etapa de construção, depois nós entramos na etapa de testes dessa tubulação e o que nós chamamos tecnicamente de comissionamento, que é efetivamente colocar o gás natural nas tubulações. Sim. Então, parte da zona noroeste já tem o gás, parte está em fase de teste e parte já está em fase de comissionamento. Eu acredito que em no máximo 45 dias, 100% da zona noroeste terá o gás disponível já para consumo nas residências. Muito bem, está aí a resposta. Só uma questão, acho que quando foi implantado o gás aqui em Santos, gerou uma certa polêmica, até porque houve necessidade de quebra de muitas vias, de manutenção, a população de certa forma reagiu, que ficava o buraco aberto. Eu gostaria de saber, existe um entendimento aí, por exemplo, da Comgás? A Zona Noroeste agora passa por esse processo do projeto Novos Tempos, onde várias intervenções estão sendo feitas e muitas delas até envolvendo questão de vias públicas. Existe esse entendimento, por exemplo, já vai se asfaltar uma rua, vai se alterar a Comgás já tem entendimento com as prefeituras para já deixar o espaço para passagem de tubulações? Ou vai acontecer como a gente tinha no passado, faz a rua, asfalta e depois vem... Quebra e para remenda. Como é que está esse processo? Muito interessante sua pergunta, e ela também nos dá a oportunidade de explicar um pouquinho como que é o processo de implantação da infraestrutura. A Comgás, nesses projetos integrados, como eu expliquei, em que nós disponibilizamos o gás natural para um município, e Santos hoje já tem 90% do município com gás natural, 90% já está implantado em Santos, ou seja, 90% da população de Santos já tem possibilidade de optar pelo gás natural canalizado da Comgás. Nós, portanto, temos um projeto de integração, nós apresentamos esse projeto para a Prefeitura para análise e, junto com a Prefeitura, nós estabelecemos lotes de construção. Esses lotes são racionalmente colocados de acordo com a nossa capacidade de instalação e de acordo com a disponibilidade da Prefeitura do uso das vias públicas. Existem vias em que nós não temos a permissão para trabalhos diurnos, então nós trabalhamos em horários alternativos, noturno, finais de semana, e existem vias em que a Prefeitura nos autoriza. Nós jamais entramos na via pública, jamais colocamos 1 metro de tubulação sem que haja um prévio acordo e uma análise da Prefeitura e uma autorização dessas obras por parte da Prefeitura. Perfeito. Inclusive a recomposição daquilo que é quebrado é feita pela própria Comgás. Sem dúvida. Sem nenhum problema. Paula, temos mais uma pergunta, né? É da Dilma agora, Chico. Ela é moradora do bairro da Ponta da Praia, em Santos. Sei que já houve instalação de gás encanado no meu bairro, mas eu só posso ter o serviço se todos os moradores do meu prédio concordarem? É interessante a pergunta, dona Dilma, é isso? Dilma, da Ponta da Praia. Dona Dilma, em caso de edifícios, como trata-se de uma pessoa jurídica, nós precisamos que haja o consenso dos moradores do prédio. Então, a nossa proposta tem que obrigatoriamente passar pela Assembleia e maioria absoluta, 50% mais um dos moradores do condomínio tem que optar pela Comgás. Nós não conseguimos colocar o gás natural em parte do edifício e parte do edifício ficar instalado com GLP. As duas matrizes simultaneamente no mesmo condomínio não é possível por questões técnicas e por questões de segurança. Então, no caso dos edifícios, é necessário sim que haja uma proposta da Comgás e essa proposta passe por aprovação de Assembleia. Aí, portanto, o esclarecimento importante do engenheiro Silvio Delboni. Agora, doutor Silvio, o senhor disse que 90% em Santos já tem 90% está em condições de receber o gás encanado. Mas, de todo esse esforço, de toda essa obra, quantas pessoas estão sendo hoje beneficiadas pelo gás encanado? Olha que coisa interessante. Tem esse cálculo, Tenho, né? Sim. Nós temos 42 mil moradores da Baixada Santista que já são clientes da Comgás. A Comgás tem na sua base de clientes hoje 1.300.000 clientes consumidores do gás natural na área de concessão. É um número bem significativo. Nós estamos crescendo a taxa de 12% a 13% ao ano. Taxas chinesas, apesar de que a China já está crescendo a 7%, então nós estamos com taxas maiores que as taxas chinesas de crescimento da nossa base de clientes anualmente. Em Santos são 42 mil clientes, sendo que desses 42 mil em Santos?
E em Santos, não na Baixada. Santos e São Vicente. Santos e São Vicente. Isso. Tá. São Vicente, na Orla, nós já temos alguns edifícios que são clientes com gás e o projeto de integração que vai atender as residências começou agora. Desses 37.500 aproximadamente estão em edifícios e agora nós temos aí mais ou menos 3.000 clientes, 3.500 clientes em residências já conosco, além das indústrias de Cubatão e alguns postos de GNV e 300 comércios da Baixada já são nossos clientes também. Agora, doutor, se você tem um cálculo, por exemplo, a pessoa que tem a luz elétrica, ela tem um chuveiro elétrico e ela opta pelo gás. Existe um cálculo, por exemplo, há uma economia ao final do mês, por exemplo, se eu tivesse que trocar minha casa inteira por todos os equipamentos aí que eu pudesse utilizar gás, eu pudesse utilizar, existe uma estimativa de economia para justificar um investimento? Porque, de certa forma, também, às vezes a pessoa não coloca o gás porque tem que quebrar uma parede, tem que embutir a tubulação, isso gera um transtorno na obra e tal. Mas vale a pena a pessoa fazer esse investimento? Tem esse cálculo, a Comgás já fez essa comparação? Nossa. Um chuveiro que consome gás e um chuveiro que elétrico, a diferença em termos de conta, quanto é que ficaria? Essa pergunta é uma pergunta recorrente, as pessoas querem saber, mas se eu passar para o gás natural, vai ser mais econômico para a minha vida? Eu também vou responder com uma dimensão um pouco maior. Primeiro, eu gostaria de deixar claro para os nossos telespectadores e para a banca a máxima que nós temos e que não é possível se fazer um omelete sem quebrarmos os ovos. Claro. Então, para a construção, para a reforma, nós temos que causar um transtorno para a população. O que nós nos preocupamos é que esse transtorno seja o mínimo possível. Então, hoje nós utilizamos métodos construtivos nas ruas, que são métodos de furo direcional que nós falamos, são perfurações inteligentes, com máquinas importadas, que têm sensores e sondas. Então, nós direcionamos através de hastes e de sensores as tubulações que vão por debaixo do solo. Nós fazemos o que nós chamamos de vala, a população conhece por buraco, mas nós fazemos um a cada 100 metros e em 100 metros nós não temos interferência normalmente no nosso processo. Então, em muitos casos, o morador de um meio de quarteirão, por exemplo, ele sai de manhã para o seu trabalho e quando ele volta à tarde, a tubulação já está no subsolo e ele nem percebeu. E nós temos valas nos extremos, que fazemos as interligações das redes e 100% desse trabalho é demandado por Comgás, nós abrimos, nós fechamos, nós recompomos. Então, até para a população, qualquer interferência da Comgás é nossa responsabilidade, sim, e nós temos o zelo em manter isso absolutamente adequado. Causamos o transtorno, fazemos as obras. Inclusive, na parte interna das residências e dos edifícios, 100% do trabalho é responsabilidade da Comgás. Nós não outorgamos para o cliente nada da obra de instalação, 100% é Comgás, até por questões técnicas e por especificidade de trabalho. Hoje nós não temos no mercado empresas que estejam à disposição para fazer a natureza de trabalho que a Comgás oferece. Então, nós temos cerca de 400 pessoas trabalhando na Baixada Santista, são contratados com gás, e nós oferecemos esse serviço para a população. Então, em termos de custo para a instalação, a população não é onerada. A Comgás banca quase que 100% desse custo. Nas residências, o que o morador paga é o aquecedor. A instalação toda é bancada pela Comgás, 100% que vem na dela. conta, inclusive, né? Exatamente. Depois. Como nós não temos, por questões da nossa concessão da Arcesp, nós não temos a prerrogativa de vender aquecedores, nós vendemos gás natural. Então, o aquecedor, a Comgás oferece por um convênio com uma empresa ao morador e ele paga isso em 12 vezes, em 24 vezes, em parcelas bem pequenas e o aquecedor é dele, é do morador, vai com nota fiscal em nome dele. Sim. E toda a infraestrutura é a Comgás quem constrói. Quanto ao preço e a tarifa, que também é uma questão recorrente a nós, se vai ficar mais barato, se não vai, nós costumamos dizer que vendemos praticidade, vendemos conforto, acima de tudo vendemos segurança de sistema. E aí a pergunta que eu devolvo aos nossos telespectadores e à mesa quanto pagaríamos para ter uma instalação mais segura para a nossa família, quanto pagaríamos para ter um atendimento 24 horas que a Comgás oferece em caso de um cheiro, de um escape de gás, ligando para o 08.110.197. A Comgás em menos de uma hora estará na sua casa, nenhuma outra empresa de utilities no Brasil faz isso, só a Comgás faz isso, de ter uma equipe de atendimento.
Nós temos uma base aqui na Conselheiro Nebias da Comgás, estamos com o projeto da nova base da Comgás em Santos, mostrando o nosso comprometimento. Até o final de 2016 teremos uma nova sede da Comgás na Baixada, muito mais robusta, muito mais completa para atender. Temos uma loja de atendimento aos clientes aqui na Conselheiro Nebias. Então, todo esse pacote de serviços da Comgás, de conforto, de praticidade e segurança, estão nessa tarifa que é competitiva, sim. Nós competimos. Só para repetir, 08.110? 197, é o telefone da Comgás. Não, 08.110, 197, 24 horas, qualquer situação de emergência, é só ligar. Agora, doutor Silvio, eu queria retomar a questão da utilização da energia pelo sistema, pelas termoelétricas, em função da crise hídrica que especialmente o estado de São Paulo vive, a região metropolitana de Campinas, a grande São Paulo. Diante disso, quer dizer, dessa crise hídrica, nós corremos o risco de termos uma crise também no setor elétrico, em função até eventualmente um racionamento por conta da falta de chuvas, por conta da longa estiagem. E tanto é verdade que hoje o setor elétrico recorre às termoelétricas para exatamente abastecer o país e nós não tenhamos racionamento. O Humberto já colocou que a Comgás tem reservas suficientes para isso. Mas essa crise da energia elétrica que está se avizinhando não pode comprometer e de repente nós termos dificuldade para abastecer todo o mercado? Graças a Deus temos a dádiva de grandes reservas no Brasil. Hoje temos mais disponibilidade de gás natural do que a nossa capacidade de consumo. Então o mercado hoje demanda menos gás do que nós somos capazes de oferecer. Então, a princípio, a curto prazo, não existe a menor hipótese de falta de gás natural para o mercado e estamos com... E quando eu digo estamos, a Comgás é uma distribuidora. As reservas são da Petrobras, a Petrobras transporta, a Comgás é uma distribuidora desse insumo. As nossas reservas nos dão conforto para até 50 anos, pelo menos o que já tem comprovado de reservas no Brasil. Temos os poços bolivianos, que ainda são cerca de 80% do gás que vem da Bolívia, ainda é o gás que abastece e é consumido no Brasil. Cerca de 80% dele ainda vem da Bolívia, né, com grande demanda para a região metropolitana de São Paulo, que ainda é o maior consumidor. É um fato, a questão energética no Brasil. Vivemos hoje a maior crise hídrica dos últimos 86 anos. É uma grande preocupação de todo o governo. Nunca se viu isso. Uma população como a nossa, doutor Silvio, acostumada à chamada fartura hídrica. Sempre tivemos, nunca vai acabar a água e vai gastando e não se criou também uma cultura da economia. O desperdício é uma realidade no Brasil. E hoje vive-se exatamente essa crise e agora é cuidar para que não falte. Agora, o senhor falou na questão das reservas, a estimativa é de 50 anos. Né? A questão do petróleo também é um pouco contraditória, porque à medida que a gente faz um investimento dessa natureza, o Brasil está investindo muito dinheiro para a captação de petróleo, o mundo todo está abandonando o petróleo, praticamente a base energética é esgotável, né? E vários países, inclusive os Estados Unidos, já estão explorando o xisto para encontrar formas alternativas. E o gás também, né, um dia há de acabar, porque a estimativa é 50 anos, que sejam mais 30 anos. Como é que é feita essa projeção, quer dizer, esse investimento? Será possível aí encontrar uma alternativa depois viável para substituir essa base energética? Porque é uma contradição. E o mundo todo está abandonando o petróleo porque também tem a questão do gás carbônico, tem toda essa questão do efeito estufa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso aí. O gás também entra nesse segmento, por exemplo, de poluição, de poluidor? O gás natural dos combustíveis fósseis é o menos poluente, por isso que ele é considerado como ambientalmente falando, o combustível o mais limpo, o melhor, o mais limpo para a questão ambiental. Então, nesse aspecto, temos o privilégio de ter o combustível mais limpo dos combustíveis fósseis. Com relação ao petróleo, se nós olharmos o petróleo e o derivado do petróleo, que é a gasolina, ou o querosene, ou o óleo diesel, o seu raciocínio faz todo sentido para nós e para a nossa projeção quando pensamos em ter alternativas de combustíveis, como é o etanol, como agora se desenvolvem veículos elétricos. E aí nós entramos novamente, desenvolvem-se veículos elétricos, mas temos uma crise elétrica no país. O petróleo ele é utilizado em uma série de outras matrizes, desde a confecção de tecidos, plásticos, polímeros. Então, eu imagino que teremos ainda por muito tempo uma grande dependência do petróleo e temos reservas não só no Brasil como no mundo todo. No caso do xisto, do shale gas nos Estados Unidos,
essa foi uma alternativa do governo americano para fazer com que a economia do país ela retomasse o crescimento através de um combustível que fosse um pouco mais barato. Os Estados Unidos são hoje um dos maiores importadores de gás natural do planeta. Então, uma alternativa a esta alta demanda do gás natural nos Estados Unidos foi a exploração do shale gas, que ainda tem também algumas questões ambientais em discussão no país, né, quanto aos impactos que provoca a exploração do shale gas, mas sem dúvida os Estados Unidos partiram para o shale gas como uma opção mais barata, é um gás, é um combustível fóssil e uma opção mais barata ao gás que vem associado ao petróleo. Então foi uma saída inteligente dos norte-americanos para fomentar uma matriz energética mais barata e fazer com que a economia tivesse um ganho de competitividade em relação aos outros países do mundo, principalmente a China. Muito bem. Então, Silvio, peço sua licença. Humberto, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 3 de julho, recebendo hoje com muito prazer o gerente regional da Comgás, da região metropolitana da Baixada e também do ABC, Silvio Renato Delboni, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que dirige a Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. E temos mais perguntas de telespectadores, não é isso, Paulo? Temos, Chico, só para constar, a Cristina, moradora do bairro do Marapé, aqui de Santos, ela fez a pergunta que já foi respondida: quais os benefícios do gás encanado para a população em instalações residenciais e comerciais, o custo compensa? Isso já foi respondido. Agora tem o Alberto, morador do bairro da Aparecida, ele faz a seguinte colocação: onde podemos obter informações sobre instalação de gás encanado? Nós temos fundamentalmente dois canais de comunicação. O primeiro deles no 08.110.197. Esse telefone é o telefone de atendimento aos clientes da Comgás. O nosso pessoal de atendimento vai saber orientar os moradores quanto ao encaminhamento da proposta. Provavelmente não tem o gás encanado ainda. Tá? Gostaria de ter num bairro, provavelmente não foi beneficiado ainda. Então, 08.110.197 é o primeiro canal. Tá. Qualquer morador pode ligar e a Comgás vai ter um enorme prazer em atender. E a segunda forma são os nossos consultores. Então, nós temos uma equipe de consultores que trabalham em cada segmento. Os que trabalham no segmento residencial vertical, que nós chamamos, que são os edifícios. Isso. Então, nós abordamos os síndicos, abordamos as administradoras, no sentido de oferecer uma proposta consistente para o condomínio. E quanto ao residencial, quanto às casas, como nós evoluímos com o projeto através de bairros, as nossas equipes de consultores, à medida que nós entramos no bairro com a implantação da infraestrutura, nós comunicamos aos clientes com uma carta de que a Comgás está chegando naquele bairro, e a partir dessa comunicação, os nossos consultores vão de porta em porta oferecendo o produto. Então, se no seu bairro o nosso consultor ainda não passou, muito provavelmente a Comgás ainda não chegou. Isso em relação a São Vicente. Em Santos, nós já, como eu disse, 90% do município já passamos. Pode ser que o nosso consultor tenha passado e o morador não estivesse em casa, por exemplo, naquele dia. Então, por favor, contate a Comgás no 08.110.197 e nós teremos enorme prazer em atendê-los. Agora, doutor Silvio, aproveitando esse gancho, com relação à nossa região metropolitana da Baixada Santista, além de Santos, São Vicente, você já disse que em Cubatão, 2017.
todas as cidades da Baixada, as 9 cidades que compõem a Baixada Santista, poderão ter o gás encanado? A visão da Comgás e a nossa missão é de levar gás natural canalizado para tudo e para todos. Essa é a missão da Comgás. Como eu disse a vocês, o custo de implantação ele é muito alto e 100% do investimento é investimento privado. Então, nós procuramos manter um equilíbrio entre o que nós investimos e aquilo que a Comgás tem hoje de equilíbrio econômico da empresa para que nós possamos continuar oferecendo esse serviço para todos. O nosso projeto ele tem uma sequência lógica de instalação e, obviamente, nós priorizamos os locais onde nós temos uma massa de consumidores muito maior e vamos migrando para as extremidades. Sim. Por isso optamos por Santos em primeiro. Então, desde 2007 nós começamos em Santos, estamos terminando o município agora. A nossa velocidade de construção é algo em torno de 7 km, 7,5 km por mês de instalação de redes, que não é baixa essa velocidade. Algumas empresas do Brasil, elas têm projetos de expansão da ordem de 30, 40 km por ano. As distribuidoras. Isso eu estou dizendo que é só Baixada Santista. Então, a Baixada Santista hoje, ela se compara a uma empresa de distribuição do Brasil, de qualquer outro estado. E nós já temos 400 quilômetros de rede instalados na Baixada Santista e a nossa previsão é de algo em torno de mais 180 quilômetros nos próximos anos. A taxa de investimento em torno de 20 milhões de reais, 10 milhões de dólares por ano aqui na Baixada, agora no município de São Vicente. Agora, doutor Ciro, tem algum fator impedidor, por exemplo, nem geográfico? A população do morro, por exemplo, ela pode receber o gás? Pode. Também uma pergunta que sempre é feita à Comgás, né? E assim como a população do morro, nós temos hoje os canais que dificultam a nossa chegada até Praia Grande ou até o Guarujá, por exemplo. Né? Como nós entregamos por tubulações, nós teríamos que ou passar com as nossas tubulações suspensas nas pontes, como Ponte do Mar Pequeno, Ponte Pêncio. Isso não é fácil, por questões de tecnologia, não é muito simples, a não ser que essas pontes já tivessem sido projetadas com a capacidade de suportar as tubulações. Isso é feito em qualquer parte do mundo, né? Se vocês andarem em São Paulo, nas marginais, vocês verão que as pontes que estão sobre Rio Pinheiros, Rio Tietê, elas têm as tubulações tanto de água quanto de gás afixadas. Isso é parte da tecnologia. A Ponte Pêncio aqui, a nossa ponte histórica, ela foi construída para sustentar o tubulão, né, de saneamento. Né? Perfeito, perfeito. Essa é uma maneira inteligente de se conectar duas regiões. Mas isso, se o gás natural hoje não é cultura, imagine isso há 20, 30 anos atrás, era menos ainda. Então nós temos uma limitação física, tanto quanto ao Morro, quanto à Praia Grande, quanto a Guarujá. Mas esse é o nosso desafio. Nós somos uma empresa, além de tudo, de engenharia. E esse é o nosso desafio de transpor essas barreiras físicas para que a gente consiga acessar toda a população. Doutor Silvio, nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa bem rápido, enfim. Mas há uma questão, porque a tarifa foi reajustada, pelas informações, no mês de maio. 31 de maio houve um reajuste tarifário do gás canalizado. De quanto é esse reajuste? Chico, eu gostaria de esclarecer para a população e para os nossos clientes também, a Comgás, mais uma vez, não tem a prerrogativa de atribuir a tarifa que ela deseja para o mercado. Sim. A nossa tarifa ela é acordada e ela é controlada pela Arcesp, que é o órgão controlador da Comgás. Agência reguladora do Estado de São Paulo. Sim. Então, a Comgás segue as regras e as normas que são estabelecidas pela Arcesp. O aumento em maio foi de 2,6% para o segmento residencial e 1,2% para o segmento comercial. Portanto, um aumento absolutamente razoável, na ordem abaixo da inflação, hein? E bem abaixo de outros aumentos que nós estamos tendo. Só para tirar mais uma dúvida, claro. Eu sei que está no final do programa, mas no Rio de Janeiro é comum aqueles episódios em que as tubulações de gás acabam por suspender aqueles tampões de ferro. No Rio é comum, até uma brincadeira lá no Rio de Janeiro, que a pessoa tem que andar se preocupando se daqui a pouco não vai voar um tampão daqueles de boca de lobo, né? Corre o risco disso acontecer aqui na nossa cidade, por exemplo? Isso é possível? Por que acontece aquilo? Existem vários motivos que levam você a ter um acúmulo e você ter um combustível fóssil, né? O metano, que é o gás natural, é o gás metano. 93% da composição do gás natural é metano. Ele pode ser oriundo, por exemplo, de decomposição de materiais orgânicos. Então, nós já tivemos isso inúmeras vezes em São Paulo, de você ter uma grande quantidade de materiais orgânicos, desde folhas, que se decompõem ao longo do tempo, e isso cria em espaços subterrâneos o gás, e nem sempre é o gás natural, nem sempre é o combustível fóssil da Comgás, né? Obviamente que as tubulações são feitas para que não haja nenhum escape, e no Rio de Janeiro, graças a Deus, isso
Comgás não tem histórico desses acontecimentos, mas no Rio de Janeiro provavelmente deve ter tido alguma coisa dessa natureza que só uma investigação mais severa pode explicar o que efetivamente aconteceu. As empresas concessionárias de serviços públicos, doutor Silvio, muitas vezes se valem de empresas terceirizadas para contratar pessoal e o pessoal realizar esse tipo de serviço. Recentemente nós tivemos aqui mesmo em Santos e na região metropolitana da Baixada Santista um problema com relação à CPFL. E a CPFL teve dificuldades com o pessoal que normalmente fazia medição, e o que aconteceu é que a CPFL começou a lançar as faturas pela média. E esta média se deu exatamente no período mais intenso do verão, quando as pessoas utilizavam mais os aparelhos de ar-condicionado, chuveiros, etc. E as contas, evidentemente, eram mais altas. E isso criou uma situação muito difícil aqui na região. No caso da Comgás, como é que a Comgás age? Ela cobra pela média ou ela tem medidores, pessoal especializado para ir lá fazer o controle da medição mensalmente? Esse é um outro diferencial da Comgás, né? Nós cobramos por aquilo que é consumido pelo nosso cliente. Então, temos um medidor, que é como um medidor de água, como um medidor de energia elétrica, e mensalmente o leiturista da Comgás faz a leitura deste aparelho. Existem alguns casos hoje já que a Comgás tem até medição remota, então por sensores é feita a medição. Então nós medimos mensalmente o consumo do cliente e emitimos a conta a partir desse consumo. Sim. O cliente pode checar, né, o medidor está lá, então ele pode checar se aquilo que veio na conta efetivamente o número está consumindo com o medidor, e caso ele perceba que há qualquer distorção, por favor, contate a Comgás, mais uma vez 08.110.197, a Comgás vai analisar a conta, vai ver se houve alguma distorção, porque nós fazemos a leitura mensalmente e cobramos por aquilo que o cliente efetivamente consome. Isso é bom. Humberto Chalub. Bom, eu gostaria de saber a respeito, você falou de São Vicente, né? Aquelas populações que vivem mais afastadas ali em áreas de não regulares, elas não têm condições nenhuma de ter o gás, né? Existe uma limitação nossa, como você mesmo disse, se são edificações irregulares, nós precisamos ter um cuidado, até porque a autorização da prefeitura nem sempre nos permite por ser irregulares. Então, como nós trabalhamos de acordo com as normas e as regulamentações dos municípios, a Comgás só entra em locais onde a prefeitura nos autoriza a entrar. Então, se são construções irregulares, se existe algum problema de regularização junto à prefeitura, a própria prefeitura limita a entrada da Comgás. Então, aí, nesse caso, fica realmente difícil o gás canalizado. Doutor Silvio, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas já sabe, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo. E estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutor Silvio. A Humberto, ao Chico, muito obrigado pela oportunidade, pela abertura. A Comgás se sente extremamente honrada e ficamos à disposição de vocês e da população para qualquer eventual informação que precisem da Comgás. Muito obrigado. E qualquer problema é recorrer ao 08.110.197, é isso? É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado, engenheiro Silvio Renato Delboni, pela presença, gerente regional da Comgás no ABC e também na região metropolitana da Baixada Santista. Muito obrigado ao colega Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição, a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.